Bem, vamos esperar alguns entrarem aí para nós começarmos. Yeah, I want to do a little background or whatever. Vamos esperar algumas pessoas entrarem. Aí, Diego, tudo bem? É isso aí. Vou esperar uns segundos aqui. Oi, Fernanda, tudo bem? Entraram aí. Germaneca, tudo bem? Opa, estão chegando o pessoal aí. Dessa forma a gente consegue se reunir, né? Então... Ei, Eduardo, e aí? Meu amigão do churrasco aí, ó. Ô, irmão Fernando, tá aí outro. Amém. Bem, hoje é um dia especial. Oi, irmã Cícera, tudo bem? É um dia muito especial, é um dia de Páscoa. Provavelmente um dia mais importante da nossa fé, como filhos de Deus, como cristãos, e então certamente é um dos mais comemoráveis. Certamente estamos comemorando de uma forma diferente esse ano, com todo mundo em suas casas, sem poder reunir nos cultos, ter as programações, mas com certeza não muda nada a nossa celebração individual, nosso coração, e não muda nada da nossa fé e do sentido da Páscoa. Então, nós vamos cantar um cântico agora, um cântico que vocês conhecem e pode acompanhar. Depois nós vamos ter umas musiquinhas para as crianças e uma lição, a continuação da lição da Páscoa para as crianças. Então já chama elas para a sala para olhar também. E depois terei uma palavra para passar para vocês sobre a Páscoa e celebrar juntos com vocês um pouco, né? É informal, não estamos fazendo nada profissional com certeza, mas queremos poder participar de alguma forma com vocês. Então eu desejo desde já uma feliz Páscoa para vocês, que vocês possam estar desfrutando esse tempo juntos como família, né? Então, o primeiro cântico que nós queremos cantar vocês conhecem, podem cantar juntos aí, é o Maravilhoso e Sublime, né? Maravilhoso e sublime para mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu criei, e o coração lhe entreguei. Precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as lutas das trevas, livrando, trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Cante comigo aí. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém. Eu espero que cada um de vocês tenha tido essa, não só experiência, mas
essa oportunidade de um dia receber Cristo como seu Senhor e Salvador e poder cantar da maravilhosa experiência de Jesus. Agora nós vamos cantar uma musiquinha ou duas com das crianças, e os adultos a gente sempre gosta de cantar junto, né? Então pode ficar bem aí. E logo após a mãe tem a continuação da lição da semana passada, e vamos aprender bastante juntos, amém? Vamos cantar. Que o Cristo tem amor. Nós vamos cantar primeiro o Cristo tem amor por mim. Eu acho que vocês já conhecem essa musiquinha. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Vamos cantar esse Cristo me ama? Esta parte, usando as mãos e em conversa que os surdos e mudos usam, tá? E vocês já conhecem esse também. Faz o C com a mão, C de Cristo, e então vai fazer aquela faixa que o rei usa ou a rainha usa. Então, Cristo me... Oh, vamos de novo. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Mais uma vez. Tá bom. Mais uma vez. Então, diz é a palavra saindo da boca. Então, diz e assim, né? Se faz assim, tá? Tá bom. Vamos um pouquinho mais alto. Tá Está bom. muito baixo. Tá bom. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, a Bíblia diz assim. Isso. E se lembram? Livro Sem Palavras? Essa bola são as cores que representam, né, o nosso pecado, é sujo, mas o sangue de Jesus nos lava branquinho, alvo como a neve, né, que a Bíblia diz. E por causa disso, iremos morar no céu e caminhar nas ruas de ouro e viver, vamos aqui viver para Jesus, né? Então, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Musiquinha difícil pro pastor cantar, né? E mais um que nós cantamos semana passada. Isso. Vamos ver se nós lembramos as palavras. Isso aí, ó, viu? Viu? Pronto. Meu Jesus é meu. Se estou doente, se estou contente, meu Jesus é meu. Jesus é sempre meu. Aí, ó, viu? E ele é nosso mesmo. Você se lembra, semana passada, nós estávamos falando sobre Jesus e ele havia mandado os discípulos buscarem um jumento para ele entrar na cidade de Jerusalém. A gente gosta, eu acho que é nosso meio humano de pensar, talvez ele estava cansado, mas não, ele não estava cansado. Isso já havia sido profetizado lá em Zacarias. Ele já havia falado que isso ia acontecer. Então Jesus mandou buscar o jumento e ele entrou em Jerusalém. E quando ele entrava em Jerusalém, toda aquela gente lançando suas vestes na frente dele e gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor.
e ele entrou em Jerusalém. Isso foi no início da semana. Durante essa semana, muitas coisas aconteceram e Jesus teve muita participação. Ele teve uma ceia com os seus discípulos durante essa semana e após a ceia, Judas, que foi um dos discípulos, foi falar com os sacerdotes. E ele lá recebeu então um dinheiro para atrair Jesus. Ele havia sido discípulo, mas isso não queria dizer que ele amava Jesus. Ele havia seguido, mas não havia amado Jesus. E então, durante essa semana também, Jesus foi para o jardim, foi para orar, e ele levou alguns dos seus discípulos com ele, e lá no jardim, enquanto eles estavam lá, chegou Judas com os sacerdotes e com uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que tinham espadas. E então chegaram e Judas traiu Jesus. Se lembram, provavelmente já ouviram falar. Foi com um beijo no rosto que Judas traiu Jesus. Uma coisa onde nós mostramos afeição, um afeto, eu te amo, um beijinho no rosto, ele usou para trair Jesus. E durante essa semana, então, Jesus foi preso, ele foi julgado e Jesus, então, o mesmo pessoal que havia gritado, Hosana, bendito, que vem em nome do Senhor, todos gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Havia mudado tanta coisa naquela semana. Os corações que eram abertos a ele, agora estavam duros, feios, pecaminosos, queriam que ele morresse, né? E Jesus foi julgado, então, foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhas na cabeça, sangue saindo de sua cabeça, quanta dor ele não passou tudo isso, e ele já sabia que ia passar isso, porque ele sabe tudo, né? Mas Jesus, então, foi levado lá para o Gólgota, e lá ele foi crucificado. E a Bíblia diz que ele foi crucificado, não ele só, né? Foi entre dois criminosos que ele foi crucificado. Só um minutinho aqui, derrubei tudo no chão. Mas quando Jesus estava lá, seus discípulos olhavam de longe. Olhavam de longe. E ele ficou lá. E nas 3 horas da tarde, então, ele disse, está terminado. E ele morreu. E ele não morreu ali porque ele era criminoso. Ele morreu ali para poder levar todos os nossos pecados perante Deus, então não termos que pagar por nossos pecados. Ele nos amou tanto assim, que ele foi machucado e crucificado. Mas sabe, no final da tarde, então, chegaram 2 homens, a Bíblia diz José de Arimateia, que seguia Jesus também, e um homem chamado Nicodemos. Chegaram lá e pediram aos sacerdotes o direito de levar o corpo de Jesus. Só um minutinho, eu vou levantar aqui para a gente poder... E o sacerdote então disse, claro, podem. E eles foram então até a cruz e tiraram o corpo de Jesus e colocaram num sepulcro novo. Isso também é uma coisa que já havia sido profetizado no Velho Testamento, que seria um sepulcro novo, onde ele seria enterrado. Então,
Colocaram o corpo dele lá dentro, todo embrulhado, e colocaram uma enorme de uma pedra naquela entrada. Ninguém podia entrar. E à tardezinha, então, os sacerdotes ficaram com medo, que os discípulos iam roubar o corpo dele, porque ele havia dito que ele ia ressuscitar. Então, mandaram soldados lá para ficar de guarda, para ninguém roubar o corpo de Jesus. Mas será que Jesus não podia sair de lá sozinho? Precisava tudo isso? Não. Mas eles não conheciam Jesus ainda, não criam em Jesus, mesmo vendo os milagres dele, mesmo ouvindo falar de tudo que ele fazia, não acreditavam. Mas a Bíblia também nos diz, deixa eu ver aqui, eu tenho um versículo, em Mateus 28:2, diz então que no terceiro dia pela manhã, então era a nossa Páscoa, no domingo, cedinho de manhã, bem de madrugada, 3 das mulheres que seguiam Jesus, que criam em Jesus, vieram a caminho ali para ver Jesus, para trazer temperos para colocar no corpo dele. E vinham chegando, e eu acho que elas iam dizendo assim, ué, mas como é que nós vamos abrir essa enorme pedra, é tão grande? Não tem como abrirmos. Mas o que eu fiz? Mateus 28:2 diz que eis que houve um terremoto, e um anjo do Senhor desceu, abriu, rolou a pedra da porta, e o anjo sentou-se em cima. Será que ele rolou essa pedra para Jesus poder sair? Não, Jesus não precisou disso. Jesus já havia saído. Ele abriu aquela entrada para os discípulos poderem ver que ele não estava mais ali. Então as mulheres, quando vinham chegando e viram que a porta estava aberta, não, o que aconteceu? E o anjo disse, pode olhar. E elas entraram, olharam, viram que Jesus não estava ali. E já se assustaram, disseram, não, alguém levou o corpo de Jesus. E o anjo disse, por que vocês estão procurando alguém que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vai, fale para os discípulos que ele vai se mostrar a eles. E sabe que muitas vezes, então, durante aquele próximo tempinho, ele veio e se mostrou para os discípulos. Uma vez foi numa sala fechada e de repente ele estava ali no meio. Foi quando Timóteo creu, acreditou que ele realmente era o Filho de Deus, que ele realmente era Jesus. Uma vez ele foi no caminho que 2 dos discípulos estavam conversando e realmente reconheceram que era ele. Ele se mostrou a todos eles. E sabe, sem ele ter ressuscitado, se ele tivesse permanecido morto, então ele não teria voltado para com Deus para poder salvar-nos dos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. E nós podermos, então, termos felicidade com ele no céu, após a morte. E ele quer que todos nós aceitemos ele como Salvador. O anjo veio trazer as boas novas. Esse aqui não é Jesus, esse é o anjo. Não se vê as asas por causa do túmulo. Mas o anjo veio trazer as boas novas. E sabe que nós devemos trazer essas mesmas boas novas aos nossos amiguinhos, nossos colegas, bem que a gente não está no colégio agora, né, por causa do vírus que está passando por aí. Mas todos que nós conhecemos, nossos familiares, se tem pai ou mãe que não conhece Jesus, ou vó, ou vô, nós podemos entregar as boas novas
assim como esse anjo entregou, e elas voltaram e entregaram aos outros discípulos. Pois então, tivemos a lição para as crianças, né? Sobre a ressurreição de Jesus, como ele ressuscitou fisicamente, saiu do túmulo sem nem mover a pedra, né? Para mostrar o poder de Deus, né? E então é muito especial esse dia que a gente celebra, um dia que Jesus ressuscitou, ou que a gente celebra a ressurreição de Jesus, depois de ele estar 3 dias e 3 noites, né, no sepulcro, como ele havia profetizado e como tantos lugares havia sido profetizado, e ele cumpriu direitinho. Então vamos cantar mais um cântico, e o cântico que vocês conhecem, e bem apropriado para esse dia, e que é Deus enviou, né? E todos vocês devem conhecer, devem poder cantar junto conosco aí. Então vamos cantar. Depois eu tenho algumas palavras para compartilhar da palavra de Deus quanto à Páscoa. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei que então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Cante comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bem, eu gostaria de compartilhar algumas palavras com vocês da Bíblia, antes de concluir hoje, e certamente expressar um pouquinho sobre esse dia. E eu queria começar só perguntando, né? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? E tem muitas respostas. O mundo vai dizer que a Páscoa é um dia de celebrar, de dar presente, é um dia de esperança, um dia de fé, vão curtir muito coelhinho, vão caçar os ovos, e tudo isso aí que vem na época, uma forma geral de pensar. Mas para nós cristãos, que não estamos só fazendo algo para nos divertir, nós cristãos que nesse dia estamos muito mais do que só celebrando uma data de um feriado ou curtindo um momento positivo, nós estamos celebrando uma realidade, algo real, algo verdadeiro e algo que é transformador de vida. E a Páscoa para nós tem um sentido muito maior do que uma vez por ano, e certamente nós sabemos que a Páscoa em si, o sentido da Páscoa, não tem nada a ver com chocolate, bem que todos nós gostamos de receber, mas eu gostaria hoje de responder essa questão, a Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela começou muito antes de Jesus Cristo estar na Terra.
A Páscoa começou muito antes da ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma data celebrada há centenas e centenas e centenas de anos antes de Cristo, pelo povo de Israel. E ela é uma data que é marcada lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o povo hebreu estava cativo como escravos do Egito. E lá, se vocês lembram a história, e deixa eu ler aqui, em Êxodo capítulo 12, né, eu vou ler dos versos 1 ao 7 para começar, e se você tem sua Bíblia, abre lá comigo. Mas o povo estava escravo no Egito. O povo estava lá há muito tempo. E Deus então decidiu levantar um homem do meio deles. E é chamado Moisés. E Moisés, vocês conhecem a história de Moisés, de quando ele foi nascido, e como houve a matança das crianças, e como a mãe dele, para salvar sua vida, colocou ele naquela cestinha, né? E colocou no rio, e ela chegou até as mãos da filha do faraó, e ele então foi criado como o filho da filha de faraó, e foi por isso criado dentro da casa do faraó, do palácio, dos tesouros dele. Mas quando ele ficou ciente de quem ele era, quando ele ficou ciente da sua herança, ele então decidiu deixar tudo aquilo. E ele seguiu o chamado de Deus na sua vida. E a voz de Deus. E essa voz, esse chamado de Deus, levou-ele de volta ao Egito para, perante Faraó, junto ao seu porta-voz, que era Arão, exigir que Faraó livrasse ou libertasse o povo do Egito. E aí vocês lembram que o Faraó recusava. Então, houve aquelas 10 pragas que foram lançadas sobre a terra do Egito. E em cada uma delas, no final, o Faraó só ficou mais duro no seu coração. E na 10ª praga, que era a morte do primogênito de cada casa, né, você lembra que ele foi avisado que se não deixasse o povo liberto, que o Senhor passaria e seria morto cada primogênito de cada casa, cada família. E nisso foi dado um aviso ao povo de Israel. E escuta bem o que Deus mandou fazer. Em Êxodo 12, de 1 a 7. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena por um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Olha o verso 11 ao 14. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito fareis juízos. Farei juízos, e eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações
o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora olha o verso 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai os vossos cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. E o verso 27. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então aqui nós temos uma história, você pode voltar e ler o capítulo completo, porque tem muitos detalhes ali, mas por questão do tempo, não vou ler todo o capítulo. Mas aqui você vê que eles eram mandados pegar um cordeiro, sacrificar de tarde para aquela família, e eles eram para comer, prontos para partir. Né? E que eram para colocar o sangue daquele cordeiro nos ombrais ou no quadro da porta por fora, e quando o Senhor passasse e visse o sangue ali, ele passaria por cima daquela casa. E esse é o sentido, essa é a definição da palavra Páscoa. Passar por cima, passar por. Porque Deus, quando viu aquele sangue do cordeiro, passou por aquela casa sem que eles morressem. E aí é que nós temos então a celebração da Páscoa pelo povo de Israel. E eles praticaram isso, e era justamente essa data marcada que Jesus estava celebrando com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 é aquele texto da Santa Ceia, quando Jesus estabelece a Santa Ceia. E é interessante a gente entender que a Santa Ceia, né, está totalmente ligada com a Páscoa. Por quê? Vamos ler aqui Mateus 26, do verso 17 ao 19. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então eles estão celebrando a Páscoa. Quando Jesus estabeleceu a Santa Ceia, era a celebração da Páscoa, dos dias que antecipavam e preparavam para a Páscoa. Que a Páscoa era uma data de vários dias para eles. Nós celebramos como sendo domingo, mas para os judeus, né, aquela Páscoa vinha num sábado, que chamam de sábado, mas a palavra sábado não se refere somente àquele dia da semana, mas ao conjunto de setes. E nesse caso era um sábado especial. Então, sexta e sábado ficavam no mesmo dia. E aí quinta-feira que se tornava então a véspera. Então quarta-feira era o dia que se preparava. Então eles estavam no meio da semana aqui, preparando para a Páscoa, preparando para esses dias de celebração. E Jesus então ele faz algo interessante, porque ele senta para comer com eles, e ele sempre tinha a celebração dos pães de asmos, que era a festa judaica também. Era um pão sem fermento. E eles tinham o vinho puro, o vinho novo, não fermentado, não alcoólico, que representa o sangue de Jesus, sem mancha, sem mácula, né? E ele sentou à mesa para comer com eles. E olha o que ele faz, no verso 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, Jesus estava mostrando que aquela celebração da Páscoa, desde o Egito, desde lá, quando eles estavam escravos no Egito,
quando o cordeiro foi sacrificado e o sangue foi colocado nas portas das casas como sinal de terem crido e obedecido ao Senhor, e então a morte passou por eles, até esse momento estava mostrando ele, Jesus. Lembra quando Jesus apareceu, o que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E Jesus estava para ir para a cruz, para derramar seu sangue quando estabeleceu a Santa Ceia. Jesus estava para oferecer seu corpo como um cordeiro sacrificado. Jesus estava para derramar o seu sangue para o Novo Testamento, para uma nova aliança com Deus. Ele estava para se oferecer um sacrifício, porque ele é a nossa Páscoa. Se você olhar na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso 7, nos diz o seguinte: porque purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a Páscoa, ela é uma celebração do Cordeiro de Deus que veio, se sacrificou, se ofereceu para nossa salvação e ressuscitou. O sangue dele foi derramado, e quem crer tem esse sangue aplicado. A condenação e a ira de Deus passa por cima de ti por causa de Jesus. Jesus ressuscitou, pois um Salvador morto não salva ninguém. Né? E nós temos lá em Mateus, no livro de Mateus, no 28, que a passagem da ressurreição de Cristo, e lá no capítulo 28, verso 6, o anjo diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então Jesus cumpriu a sua palavra. Ele é a nossa Páscoa. Ele é aquele cordeiro que foi sacrificado, cujo sangue foi derramado, para que a ira e a condenação do nosso pecado fosse passada por nós e foi colocada em Cristo. Né? E hoje o sangue de Jesus está aplicado sobre nós. E quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício de Jesus por nossos pecados. E é importante nós entendermos isso, que nós podemos celebrar muitos feriados e tomar como só um momento de divertir, descontrair ou descansar e não entender o significado eterno desse dia da Páscoa. Nosso Jesus vive. E a Bíblia diz em Atos, para completar aqui, para terminar, Atos capítulo 1, os discípulos estavam reunidos com Jesus no monte, e Jesus então ascende para a glória. E na subida eles estão olhando Jesus subir, e olha o verso 10 e 11. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, Jesus veio, Jesus venceu, Jesus vive e Jesus está voltando. E ele está voltando para nos buscar. A celebração da Páscoa é a celebração da salvação que veio nos libertar dos nossos pecados. Por causa do sangue de Cristo e a sua gloriosa ressurreição, nós podemos ter esperança. Então espero que hoje você possa celebrar a Páscoa com um pouco mais de sentido e definição, lembrando a ressurreição de Jesus, a vida dele, o sacrifício que ele fez por ti, o grande preço que ele pagou por você, e que você tenha entregue a sua vida para Jesus. Que você tenha um dia se arrependido como pecador, e entregue a tua vida para Jesus e crido nele como teu Salvador pessoal. Para que você possa estar pronto para o dia, quando ele chamar, você pode subir junto. Então um dia vai chegar esse dia, a trombeta vai tocar e nós vamos subir. Então, agradeço a todos que tomaram esse tempo para nos acompanhar, para nos ouvir, cantar junto, né?
E agradeço a vocês por nos dar essa atenção, né? Quero fazer uma oração com vocês aí, e depois vamos cantar de novo O Deus Enviou, para concluir, mas deixa eu orar com vocês aqui agora. Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que nós podemos ter para celebrar a Tua vitória sobre a morte, para celebrar um Salvador vivo, para celebrar o sangue que foi derramado por nossos pecados, por celebrar uma esperança viva e verdadeira, Senhor. E obrigado por ter nos vindo da glória para viver entre nós, sofrido como homem, ter sido torturado e morto na cruz por nós, mas que o Senhor também venceu a morte e ressuscitou, e que está prestes a vir nos voltar a nos buscar, Senhor. Obrigado pela esperança que o Senhor tem nos dado e a fé que nós podemos ter no Senhor. Eu peço, meu Deus, que abençoe a cada lar, cada família, que cada um que está assistindo possa ter certeza de um dia ter crido no Senhor Jesus como Salvador. Obrigado, Senhor, por esse dia, esse que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos cantar mais um cântico para concluir. Foi bom poder passar esse tempo com vocês. Tem uma lista toda de pessoal olhando e entraram aí. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Está aí o William, está aí o Bruno, a Tanit. Tem um pessoal aqui dos Estados Unidos. Hey, Summer, Mrs. Peggy, Brother Hillenberg. Tem vários outros que estão aí, muitos outros que estão aí. A lot of you are there. It's in Portuguese, sorry. Mas tem alguns dos Estados Unidos olhando também. Não estão entendendo nada, mas estão acompanhando a gente aí. Mas que Deus abençoe vocês, seu lar, sua família, sua vida, sua fé, né? E em meio a toda essa turbulência desse mundo, nada disso afeta Cristo Jesus. Nada disso afeta a nossa esperança. Então, fiquem firmes, olhando para cima, porque que nem o anjo disse, né? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer para nos buscar. Então, vamos cantar de novo, juntos aí, tá? Pronto. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei que então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Feliz Páscoa para vocês, Deus abençoe, né? Abraços a todos, claro. Um forte abraço, Deus abençoe e abençoe você, seu lar e sua família.